Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do músico instrumentista, didata, arranjador e maestro Sérgio Benevenuto, com quem a gente vai conversar. Um monte de coisa nessa mochila sua, hein, Sérgio? Pois é, tá vivo ainda, já não estamos aqui. Você se inscreve na categoria daqueles caras que a gente fala assim, que o cara tem uma dimensão nacional, mas optou por ficar na província, né? Você poderia estar fazendo um trabalho de nível e de alcance nacional e escolheu ficar por aqui. Ou seja, você não trabalha em Vitória, você trabalha a partir de Vitória, né? Mas aí, a partir de Vitória, cada vez mais Vitória mesmo, porque também o mundo está girando, né? Slow motion. E as coisas vão se transformando. Então, eu vivendo aqui, eu vivo mais fora da muvuca, né? Daquele caldo ali. Então, por mais que tenha internet, tudo, você fica mais assim. Mas lutei esses anos todos para tentar fazer Vitória chegar lá, não chegar em Vitória. Então, produzia shows com os artistas daqui, mas trazendo as bandas dos artistas de lá, fazia uns mix assim, para jogar o Espírito Santo, mas no cenário nacional, né? Que, na verdade, na nossa avaliação, participou muito pouco. No cenário nacional, tivemos lá o Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, são caras que saíram do Espírito Santo e foram fazer carreira lá fora. Eu acho que o Sérgio Sampaio até hoje está por ser descoberto, em toda a sua dimensão. Então, mas eu digo assim, ele chegou a gravadora, chegou a gravar, fez um grande hit no Brasil na época. É um compositor de peso, entendeu? Agora não é só ali. Então, na verdade, são pessoas que... Mas eu acho que assim, o único que chegou realmente no cenário internacional, eu posso citar que é o Silva. Silva, exatamente. O Silva. É o único que saiu daqui, foi lá para Dublin, e chegou no cenário nacional numa época que as gravadoras já estavam saindo fora, mas conseguiu lá uma articulação e chegar. Não só com uma música, isso que eu quero dizer, com uma carreira. Então, o Silva hoje tem uma carreira no Brasil. Mas fazendo um trocadilho com o seu ofício, viver em Vitória significou uma opção por um ritmo, slow motion. Então, quando eu vim para Vitória, no momento que eu voltei a Vitória, né, que eu passei minha adolescência aqui, né, de 10 aos 20 anos, mais ou menos, passei aqui. Então, depois fui embora, anos. Em 75, eu lembro de você fazendo administração na UFES. Pois você fez um desastre. Né? O pior aluno de administração que eu podia ter era um desastre. Estava na praia errada, né? Estava na praia completamente errada. Aquela visão também, na época, né? Eu vivi em Vitória, e nós não tínhamos... Eu tinha a banda, eu tinha as coisas, Teatro Carlos Gomes, a gente fazia os shows. Mas a gente nem sabia por onde começar. O que nós vamos fazer? Não sei, um empresário vai cair aqui do céu e vai falar, pô, esses caras são excelentes. Não. Então a gente morreu de cansaço, de assim, gastando, não tem lugar para ir, não tem que tocar, né? Ninguém sabia os caminhos para chegar ao mercado de música efetivamente, então a gente morria assim de cansaço ali. Mas tínhamos lá, estava agitando aquela coisa. Então eu fui embora. Aí, um pouco nessa ótica, né? Eu estava num momento querendo aprender música, mas eu não queria aprender a tocar o Sgt. Pepper's dos Beatles. Eu queria saber como eles faziam aqui. Eu queria saber como é que vinham aquelas orquestrações, como é que era a qualidade da composição que os caras tinham. Né? E aqui não tínhamos condição de evoluir para isso, muito distante. Aí que eu acabei indo embora pela música. E fiquei lá meus 30 anos, sei lá fora, até que uma questão familiar até me trouxe novamente para Vitória. Eu tive que passar uns 2 anos aqui resolvendo problemas familiares, mas nesses 2 anos... capixaba. Aí o que o Vitória me deu foi tempo. Aquilo que eu não tinha lá no Rio. Aqui não, tudo é simples, sobra tempo. Para quem quiser criar alguma coisa... Então, isso que me deu. Então, daqui que eu fiz os meus trabalhos mais pessoais,
vieram daqui, os discos, os instrumentais, tudo, sempre ligando ao Rio, ao resto do Brasil, com muitos músicos convidados, né, do Brasil. Mas a partir daqui, o tempo que me favoreceu poder fazer, escrever meus livros, que eu estava lá, passavam 10 anos, porque era muita confluência de coisas fazendo simultaneamente. Então, para mim, o que mais Vitória me deu, na verdade, foi tempo, assim, para poder... Sérgio, é sempre estimulante quem gosta de música conversar com você pelo toda a enciclopédia que você é com esses anos todos de formação, né? Vivencial e não, teórica. Vivencial e teórica, né? Mas você como é que leitura você faz a partir do seu repertório, desse instante da música? Porque uma vez você teve uma conversa comigo, você falou a respeito de que a música particularmente evoluíra pouco, que evoluiu muito foi a tecnologia em volta da música. Concordo. Se eu pensar nos últimos 25 anos, o que mais evoluiu na música foi a tecnologia, foi o áudio, né? Então, pisadas de formiga, né? E muito o áudio, a tecnologia trazendo um novo padrão de áudio para o ouvido das pessoas que estão nascendo agora. Sim. Que não passam por aquele padrão. Que não conseguiriam ouvir aquele padrão antigo. Então eles ouvem, essa galera mais jovem, ouve aquela música que eu mostro dos anos 70, e ela ouve ela como se estivesse vendo um filme dos anos 70. Aquela coisa lenta, não é mais o padrão que elas veem no cinema hoje. Então houve uma ruptura de padrão também, não só a música, de padrão de áudio, né? Então a música passou a ser feita com essa tecnologia, com outro ponto de partida, né? A música que era feita assim, olha, eu fiz uma canção no violão, agora eu vou para o estúdio levantar, o que a bateria vai fazer. Não, eu hoje pego um loop pré-programado e parto do loop, assim, botando letras, fazendo... Então aquela canção, aquela ideia da canção já está se perdendo. Agora, também a fragmentação que nós estamos vivendo através da internet vai criando nichos diferentes. Exatamente. Então eu estou falando assim, da música do mainstream do mundo, né? Estou falando assim, dos grandes artistas de música do mundo, né? Mas em cada país tem seus nichos regionais, nós temos, sei lá, o sertanejo aqui, tem outras coisas também, que são mais populares hoje em dia, até do que a música, o cara ficou lá anos... Mas a boa música, ela, não no sentido financeiro, mas ela é elitizada, né? Porque é restrita, né? Então, a boa começa música, começa a vir a equação, né? O que é que nós levamos? A arte até o chão ou o chão até... Entendeu? Assim, então, né, para mim, hoje, inclusive... Eu acho, não sei se você concorda com isso, mas até ali, eu acho que 2000, assim, eu uso 2000 como um parâmetro assim, de houve uma ruptura social. Um divisor de águas. Um divisor de águas, né? Então, e até aquele momento, eu defino na minha cabeça que a gente vivia a época das personalidades. O que era? Se você era um cientista famoso, fez uma coisa, aí você ia para a mídia, você virava uma pessoa pública. Sim. Se você era um grande músico, você virava uma coisa pública. Era, para mim, a era das personalidades. E hoje eu acho que nós vivemos a era da celebridade. É outra coisa, você não precisa fazer nada. Você tem likes na internet, você tem não sei o que lá, e você é medido por isso. Tá? Aqueles cadernos de cultura. Por mais instantânea que sejam, né? Rapidez, tudo está nessa velocidade tiktokiana. Assim, muito doido isso. Que é o mundo de hoje. Então, aliás, esse tamanho das músicas, né, o padrão hoje é tudo curto, assim, é tudo fragmentado. Você usou a palavra que eu gosto de usar. Fragmentado, as cabeças todas fragmentadas ali. Se você colocar no seu computador 4 ícones, assim, ó, coloquei o ícone assim, Che Guevara, Bob Esponja, Aldrin, astronauta e Van Gogh. Eu sinto que a galera hoje está tudo meio igual Bob Esponja com Van Gogh, são ícones. Não tem aquele interesse histórico. Por parte, querer, né? O que é Van Gogh realmente, né? Então nós perdemos muito isso pela fragmentação. Mas eu acho interessante o seu mimetismo, cara, que você, bom camaleão, você não ficou lá curtindo o acorde perfeito, não.
Como? Você não ficou lá atrás curtindo o acorde perfeito. Não. Aliás, você se autodenomina o exterminador do passado. É o apelido que eu me dei. Cara, vem a informação, já passa, você tem que registrar isso. Já passa direto. Você tem essa idade chegando, ó, e não me cobrem, né? Já falou assim, ó, nem me cobrem. Exterminador tem ação. Você, quando você faz retrospecto, você faz muita menção à falta. Eu acho, talvez, em função dessa ruptura que aconteceu na virada do milênio, a falta das antigas clareiras, quando aparecia um determinado nome e construía um estilo e seguidores, né? Você usou o termo que eu gosto de usar, clareiras dentro da música. Então, nós não temos essas clareiras já há bastante tempo, né? Então, você via... sei lá, eu até citei ali o exemplo do Milton Nascimento, né? Sim. Não é pela grandeza dele, é pela personalidade individual. A singularidade do cara. A singularidade, que aquilo era uma clareira que vinha um monte de gente atrás. Sim. Né? Hoje essa gente está atrás de celebridade, likes, o que funciona mais. Aí filtra um negócio cada vez mais estreito. E agora, com a inteligência artificial, que a gente não vê gente ali atrás, eu leio um texto de inteligência artificial, você pergunta assim, tem alguém aí? Não, não tem. Tem um consenso, sim, que aí perde toda a individualidade, no meu entender, que criavam as clareiras. Essa singularidade é que criava as clareiras. Então, você ouviu o Milton Nascimento, era totalmente diferente de um Caetano Veloso, totalmente diferente do Emerson Lake Palmer, cada um fazia a sua história, né? Hoje está muito nivelado. Se eu pegar uma cantora e tirar de uma gravação e botar na outra gravação, você não vai nem perceber muito. Sabe-se que os dinossauros morreram porque apesar de fortes, ferozes, eles não se adaptaram, né? Então, o pessoal da nossa idade já está meio jurássico, a alternativa é sobreviver, é adaptar-se. Exato. Mas teoricamente difícil. Adaptar o ouvido para um tipo de som que se produz. Então, e assim, tem uma coisa assim, que até assim, no mundo da música, né? Até teve a ver com o papo que você teve aqui com o Belo, né? Que o novo modelo obrigando você a ser um empresário. Você é seu empresário, você é seu divulgador, enquanto no modelo antigo, não, você foi estudar música. Então tem o outro que estudou empresariamento. Então você não desperdiça talentos. Ó, você vai fazer aquilo, eu vou fazer isso, e nós vamos fazer o negócio acontecer. Hoje, ao você ter que ser tudo, por exemplo, eu como empresário, eu levo nota 0. Assim, eu sou péssimo empresário. Eu tendo ser empresário meu, eu sou um ruim empresário. Tem um empresário muito melhor que eu. Eu posso fazer a diferença na música. Então, ali que eu tinha que ser aproveitado. Senta aí, cara, e faz aí essa peça orquestral, faça alguma coisa. E outra pessoa faz outra coisa, como esse entrevistado que você teve, que o talento dele é a produção física ali. Né? Fazer o checklist acontecer. Tem que ter isso, tem que ter o cara que pensa empresarialmente. Mas quando te obriga a você ser, eu não estudei música a vida toda. Eu fui um péssimo lá na administração. Um dos piores alunos da administração. E pouco assíduo também. Não, eu pegava o carro, ia para a UFES, assim, eu já passava direto, não sei porquê, eu já nem parava ali. Mas eu já estava contaminado pela música, eu não queria aquilo, e eu achava os professores muito ruins também. Ih, cara. Hoje... Se eu tivesse professores melhores, talvez eu me interessasse. Hoje a presença de Sérgio Benevenuto. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do músico e maestro Sérgio Benevenuto. Sérgio, você mencionou uma situação que ocorreu, que foi-se com o milênio que passou,
a questão do modelo das gravadoras, né? Eu me lembro que às vezes o cara placava uma música num compacto simples, e às vezes aquilo rendia ele podia ser um sucesso simples, mas era o suficiente para render ele uma boa receita. Depois a gente acompanhou aquele episódio da Pirate Bay, que surgiu depois, que desdobrou-se no Spotify, né? E aquela questão meio ideológica de fazer a música gratuita e todo mundo ter acesso. Quem é músico mesmo se rebelou contra isso, né? Nunca aceitou isso, né? Essa ideia de que música é gratuita, né, nasceu com a chegada do MP3 ali, né, tal, e o MP3 tirou todo o valor da produção, né? Então, se eu sou gravadora, eu investi alguns milhões em você para fazer isso, o MP3 é zero, você não ganhou nada, ninguém ganhou nada, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Aquilo que derrubou as gravadoras. O MP3, para mim, foi o grande vilão, né, das gravadoras ali. Para mim, o ponto crucial dessa mudança foi a chegada do MP3, porque antes eu tinha uma gravadora que ela era um investidor. Ela enfiava a mão no bolso e falava, olha, chegou um garoto aí no Rio, em 67, esse garoto chama Caetano Veloso. Pô, como é que é o garoto aí? O garoto é legal, cara, ele tem o que dizer, ele diz bem, ele canta e tal. Então chama o garoto para a gente conversar. Quando chamava, uma vez que contratava o artista, né, dava a ele um arranjador, uma banda de apoio, né, um produtor, um cara que sabia o mercado de música de antes, de depois, sabia montar um disco, né, coisas que eram difíceis, só as gravadoras conseguiam, por isso que elas ficavam meio isoladas disso aí. Mas, afinal de contas, elas investiam. Tinha esse lado positivo. Quer dizer, então vamos fazer um disco do Miles Davis com a orquestra da Columbia, isso vai custar quantão? Então vamos bater. Vai vender? Não. Mas nós criamos obras de arte que ficaram imortais, né? Aí chegou o MP3, eu acho que mudou ali. Chegou juntamente com a tecnologia também caseira, essa tecnologia que evoluiu muito rápido. Made em casa. De você fazer em casa as coisas, etc. E a música começou a converger para essa coisa que a gente falou, não era mais eu em casa no instrumento, eu minhas maquininhas fazendo minhas presepadas, né? Então isso, beleza. Mas com o sumiço das gravadoras, porque foi em 5 anos elas quase sumiram, né? Então obrigou isso as pessoas a cada um ser sua gravadora, né? Você tem que ser o seu empresário, você tem que ser isso tudo aí. Então diluiu mais nessa busca quase, né, de individual. E o mercado de música, como a gente conhecia, onde a gravadora convergia, né, os seus artistas para ela, não, agora você vai catar seus artistas lá, você vai ficar futucando isso aí. Isso, de certa maneira, deu uma generalizada, assim, né? Tirou um pouco esses ângulos individuais, essa coisa da clareira que você falou, e convergindo mais para um caminho mais linear aí. Então é isso que desse caminho linear, eu acho que a gente está vivendo uns 20 e poucos anos já, assim, criando uma nova geração de padrão, como a gente estava conversando, né? Então, para mim, o cenário foi se desenhando dessa maneira. Tudo aconteceu para mim entre os anos 90 e início de 2000. Você sabe que eu tinha uma opinião, eu tinha uma leitura bem mais positiva dessa, como eu tinha também a leitura da imprensa. Olha bem, com a internet, quando o advento da internet, no primeiro momento disponibilizou-se muito conteúdo de graça. Isso, de uma certa maneira, viciou a galera, viciou o público. Isso. Entendeu? Isso. E com a música foi assim. Mas depois eu pensei o seguinte, a boa qualidade vai prevalecer. Por quê? Por exemplo, se o cara sente a necessidade de ser informado, de estar informado, ele vai querer consumir informação de qualidade, certo? Não vai querer consumir fake news, boato, compartilhamentos gratuitos. Ele vai querer consumir informação de qualidade, e para isso ele vai ter que assinar um serviço, porque produzir informação de qualidade tem custo. Da mesma maneira, eu achava o seguinte, se uma música fosse vendida a R$1 que fosse cada clique, cada download, certo? Dependendo da escala, se você vendia 100 milhões... Você vivia bem. Você vivia bem.
Então alguma coisa atravessou no caminho que eu não entendi, porque eu achava que uma música bonita uma música bonita, como antigamente, poderia também gerar até a perspectiva comercial muito boa para o autor, cara. Não aconteceu, não sei porquê. Não combinaram com o mercado, não sei. O direito autoral foi uma implosão, né? Hoje tem outros sistemas tentando controlar isso, agora com a inteligência artificial, pior ainda. Nesse momento, com essas mudanças todas, é que cresceu o sentimento de que música podia ser gratuita, etc. Não. Música não é gratuita, música custa caro, custa estúdio e outra coisa. Custa tempo de estúdio, por exemplo, eu investi na minha educação fortemente durante décadas. Em quê? Em música. Então, o que eu faço é música. Então, como é que eu, entendeu? Não tem, assim, eu tenho trabalho de música, né? Ela tem que te manter. Eu tenho que me manter, eu sou um profissional de música, era o que a gente fazia lá na Rio Música, treinar profissionais de música. Fala rapidinho na Rio Música, muita gente não sabe da Rio Música. A Rio Música foi uma escola de música que nós fizemos no Rio, quando eu voltei lá da Berklee. Eu voltei da Berklee, assim, meio... ao mesmo tempo extasiado com o que a Berklee me produziu, mas ao mesmo tempo com as minhas críticas de modelar, exatamente. Então, quando eu voltei na Rio Música, nós fizemos essa proposta didática e que foi imediatamente assim, treinamos esses artistas todos que a gente ouviu na época, desde Marisa Monte, tem cheio de músicos da Rio Música ali. Então, nós renovamos uma didática ali dentro, que agora está sendo editada em livros, etc. E o nosso cartão de visita era o nível dos alunos que a gente estava formando, né? Então, eles iam entrando nos trabalhos, nas gravadoras, etc. Mas esses caras, por exemplo, a maioria deles, então o quê? Eles se dedicaram 30, 40 anos a serem músicos ótimos. Não é músico assim, não, músico para gravar mesmo, para chegar em todo... Hoje, você fala, qual é o mercado de trabalho para eles? Zero, não tem. Muitos músicos grandes indo assim para casa dos artistas. Entendeu? Por quê? Porque não se vende mais música, né? O que vende é a celebridade, não é essa clareira que nós estamos falando. Há muito tempo você não vê ninguém que abriu um espaço. Com todo o barulho eletrônico, uma música continua sendo estruturada em melodia, harmonia e ritmo? Ou mudou também isso? Ou também isso acabou? Não, por exemplo, tem tipos de música hoje que praticamente não tem melodia, né? Melodia como a gente conhecia. Tem um flow, tem um jeito de cantar, etc. Né? Beat eletrônico está ali, pronto, você corta e cola. Muita gente nem cria seu beat eletrônico. Né? A harmonia, eu sou professor de harmonia. A harmonia foi para o espaço sideral. Espaço sideral. Hoje, quando eu produzo jovens assim e coloco muito arranjo, harmonia, eu falo, não é por aí. Essa é a cabeça mais jovem. Então, deixa eu encerrar. Nosso tempo está estourado. É uma pena, porque conversar com você é um prazer. Você vai embora. Vai embora. Fala de uma música para mim. Because, dos Beatles. Então, o John Lennon ouviu Beethoven. O John Lennon ouviu Sonata ao Luar, do Beethoven. E falou, eu vou fazer um negócio assim, parecido. Uma variação. Uma inspiração. E o tipo de modelo de construção que você vê lá no Beethoven, você vai ver ele achou um arpejinho, uma melodia mais reta, e vem o talento do John Lennon, né? que ali representava o ângulo mais agudo, mais espetado, né? Com mais personalidade ali dentro. Então, Because, para mim, está ligada muito a Beethoven, a percepção que eles, músicos jovens ingleses de música popular, percebiam. Como o Blackbird do Paul McCartney foi inspirado em Johann Sebastian Bach. Ele até fala, olha, eu estava estudando Bach ali, deu aquele... Falou, legal. Mas eram músicos populares, assim, né? Não tinham essa formação erudita, não tinha nada disso, não. Mas Because, para mim, está ligada
a Beethoven de cara. Sérgio, quero agradecer muito a sua presença, cara. Beleza, Sempre uma alegria cara. falar com você, Beleza. principalmente quando se gosta um pouquinho de Pô, música. beleza, doutor. Sempre prazer estar aqui também. Então, ó, falou. A presença do arranjador, maestro, didata, sobretudo, Sérgio Benevenuto. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.